Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Eu gosto sempre de me referir ao fato de que a fé que nos permite buscar essa provisão, ela nos introduz no início de um processo que eu classifico de a materialização ou a concretização dessa provisão, desse projeto, dessa vontade eterna de Deus. E a melhor forma de falar disso é dando uma espiadinha no que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Alguém disse que a melhor forma de você entender o propósito de algo é voltando à sua origem. Por exemplo, quando as pessoas vão perguntar a Jesus em Mateus 19 a respeito de casamento, divórcio, novo casamento, o que é que Jesus faz? A pergunta de Jesus é: não lestes que desde o princípio Deus os fez homem e mulher? Jesus vai lá na criação de Adão e Eva como o primeiro casal. Por que ele volta à origem? Porque a origem define o propósito. Então ele diz: antes de vocês discutirem por que Moisés permitiu temporariamente o divórcio, você precisa entender o propósito. E o propósito está lá na origem. A origem aponta o propósito. Então quando nós vamos falar a respeito do homem, nós também precisamos entender o propósito, voltando na origem. E a origem não é só a criação, é a revelação do que Deus planejou para nós antes mesmo da nossa própria criação. Então a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Quando o homem foi criado, depois da criação do mundo. Mas antes da criação do mundo, quando o homem ainda não existia e Deus está apenas sonhando com o que iria acontecer, ele já estabeleceu qual era o trilho da sua vontade e do seu propósito. Que nós, a raça humana que ainda viria a existir, que nós fôssemos santos e irrepreensíveis nele. Porque é importante começarmos por aí, para entender que santidade não é um assunto secundário ou periférico na doutrina cristã, como alguns querem fazer a gente acreditar que seja. Santidade é o centro, é o cerne de todo o plano e de todo o projeto de Deus para a humanidade. Então quando nós olhamos para um Deus que antes da criação está sonhando com isso, nós vamos entender que ele também fez uma provisão que viabilizasse que isso se tornasse possível. Não apenas o que ele deposita no homem no início da criação, mas mesmo antes da queda do homem, que deu lugar ao pecado e corrompeu o propósito inicial, havia uma provisão eterna. A Bíblia diz em 1 de Pedro, no capítulo 1, que Jesus é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Antes do homem que foi criado para ser santo pecar e comprometer o projeto, Deus já tinha uma provisão, que era a obra de Cristo, que seria realizado por cada um de nós. Nós, seres humanos limitados ao tempo, seres temporais, a gente só consegue pensar no tempo em momentos distintos, que é como nós transitamos por ele. Deus, que é um ser atemporal, está fora disso. Para ele, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Ele planejou algo desde a eternidade, a meu e a seu respeito. Então, a santificação é parte de uma provisão já determinada, estabelecida por Deus, na qual eu e você, por fé, podemos entrar, buscar essa realidade provisionada para que ela possa ser vivida, aplicada e praticada aqui na terra. Quem está entendendo, diga amém. Agora, em Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, um texto que eu gosto muito, a Bíblia diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como escarlate ou carmesim, eu os tornarei brancos como a neve, brancos como a pura lã. Eu amo esse texto. Porque Deus não está falando apenas de dois tipos de cores. Escarlate e carmesim eram dois tipos de corantes, que quando aplicado ao tecido era praticamente impossível de ser removido. Eles não tinham reagentes químicos como os que nós temos hoje, né? O tipo de sabão, embora já houvesse a potássio, a forma mais antiga talvez de reagente químico para limpeza descoberta pelo homem, eles não tinham o mesmo tipo de sabão, detergente, alvejante que nós temos hoje. E nós estamos falando de um corante assim, né, distinto. Então Deus está falando de algo que todo mundo entendeu. Depois que um tecido era atingido com aquilo, não havia forma de reverter. Mas Deus está dizendo ainda que sua vida tenha sido suja, manchada, encardida pelos piores tipos de pecado. Não tem sujeira da sua vida que eu não possa tirar. Essa santificação começa produzindo uma limpeza extraordinária na minha e na sua vida. E não tem sujeira que ele não possa remover. Isso merece destaque. Mas, ao falar desse texto, tem uma outra parte a ser levada em conta. E eu desde criança fui muito influenciado, impactado, né,
pelo exemplo, pela figura do meu pai. Tanto pelas horas que ele gastava praticamente todos os dias estudando a Bíblia e literatura cristã, como quando ele ia ensinar e compartilhar essas verdades. Isso me inspirou muito a seguir o mesmo caminho, botando a cara na Bíblia, estudando a palavra de Deus e viver desejoso de compartilhar isso com outros. E eu me lembro ainda garoto, ouvindo uma mensagem do meu pai, não me lembro qual era o tema, não me lembro qual era o assunto, mas eu me lembro do momento que o papai está falando de Isaías 1:18. E ele diz, Isaías da parte de Deus cita não só 2 tipos de cores ou corantes, o escarlate ou o carmesim, mas ele também fala de 2 tons de brancura. Ele diz, se tornarão brancos como a neve, e se tornarão brancos como a pura lã. Papai diz, por que ele está citando 2 tons de branco? Com certeza não é uma comparação, porque a lã já entraria perdendo na comparação para a neve, que é bem mais branca do que ela. Ele diz, nessa ocasião, Isaías não está falando apenas de 2 exemplos de brancura sem um propósito por trás disso. Ele, na verdade, está sendo um instrumento de Deus para exemplificar 2 processos distintos de santificação. Quando a Bíblia diz que os nossos pecados se tornarão brancos como a neve, está fazendo referência à santificação inicial. O que é a neve? A neve é algo que vem do alto, do céu, sobre a terra. Nós não podemos produzir isso, não tem nada a ver com o nosso esforço, as nossas obras, simplesmente vem do céu sobre a terra, nos atinge, quando nos atinge, muda a realidade aqui embaixo. Eu sei que aqui o inverno não é lá essas coisas, mas lá no sul, né? Eu me criei aqui no interior de São Paulo, mas lá no sul onde moro mais de metade da minha vida, nós temos um inverno mais rigoroso. Eu morei por 9 anos numa cidade do interior do Paraná chamada Guarapuava. Quando eu me mudei para lá, peguei geadas assim de 7, 8 graus negativos, muito frio, uma cidade com mais de 1000 metros de altitude, mas eu nunca peguei neve. Porque a neve requer não só 0 grau para baixo, mas uma combinação de frio com umidade, que normalmente não acontecia lá. No entanto, quando mudei para a cidade e estranhava aquelas geadas, o povo que morava há muito tempo na cidade dizia, não, antigamente costumava nevar. E eu ficava numa vontade que nevasse. Mas nos 9 anos que eu morei lá, nunca nevou. Resolveu nevar depois que eu fui embora. Então eu falo isso quase num tom de mágoa com o clima. Então há uns 6 anos atrás, já estava um bom tempo morando em Curitiba. Lá em Curitiba caiu só uns floquinhos de neve. Não foi nada assim que empolgasse. Na verdade foi mais decepcionante do que empolgante, né? Porque os flocos iam cair no chão e derretiam muito rápido. Então a neve não se formava. Mas meu irmão mais velho, que ainda mora na cidade, me mandou uma foto. E se eu não conhecesse a cidade, eu não acreditaria que a foto era a cidade de Guarapuava. Parecia uma cidade europeia, coberta de neve, uma coberta, branco para todo lado. E tem um parque em específico, do qual ele manda a foto. E quando eu olhei para aquele parque, gente, o parque é lindo, mas é muito grande, a manutenção era difícil. E havia vários aspectos ou partes, pontos do parque, que a gente poderia botar defeito. Tinha uma lagoa muito grande e numa parte da lagoa começou a proliferar um tipo de vegetação que foi se espalhando que nem praga. Aquilo roubou um pouco da beleza da lagoa. Quando nevou, você não via aquilo. Tinha lugares que o mato estava alto sem cortar. Quando nevou, você não via mais o defeito do mato sem cortar. Tinha lugares que a grama estava tão rala que expunha a terra. E quando chovia, aquilo virava barro e lama. Mas quando nevou, você não via nada daquilo. A neve tem a capacidade de cobrir completamente os defeitos. E você só vê aquele branco de cima. Quando Deus está dizendo, não importa como foi a sua vida, o seu passado, os pecados cometidos, eu vou torná-los brancos como a neve. Deus está dizendo, ninguém vai ver o que tinha por baixo. A justiça, a santidade de Cristo vem do alto sobre nós, nos é imputada e ponto final. Mas, quando a palavra de Deus diz, se tornarão brancos como a lã diferente da neve, não vem do alto sobre a terra. A lã brota de dentro para fora. E ela tem tudo a ver com a natureza da ovelha. Isso exemplifica o que é santificação progressiva. Santificação nunca foi, não é e nunca será de fora para dentro. Movimentos que tornaram um pouco legalista e pesada a mensagem de santificação tentaram mudar as pessoas de fora para dentro a partir de regras. Não estou dizendo que não exista hoje regras a serem obedecidas, mas estou dizendo que nunca funcionou dessa forma. Nem no período do Velho Testamento, chamado de a lei, os homens foram mudados de fora para dentro por conta das regras, e nem depois de tendo chegado a nova aliança, isso se tornou eficaz ou funcional.
Em Colossenses 2, de 20 em diante, até o 22 ali, o 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se vocês já morreram com Cristo para esse mundo, por que é que vocês se preocupam com coisas como não toque isso, não prove aquilo, não manuseie aquilo outro? Ele diz, essas coisas com uso se destroem e não tem valor algum no combate à satisfação da carne. Então, nem antes na velha aliança, nem na nova, esse era o processo. Santificação, no ensino de Cristo e dos apóstolos, é algo que precisa acontecer de dentro para fora. E assim como a lã não apenas brota de dentro para fora, mas tem a ver com a natureza da ovelha, santificação progressiva tem tudo a ver com nós sermos controlados pela nova natureza, a natureza de Deus, que recebemos mediante o novo nascimento. Então, é nesse ponto que nós precisamos entender, há uma experiência de santificação inicial, mas há uma experiência de santificação progressiva. A forma como as coisas acontecem nessa experiência inicial não são necessariamente iguais em todo o seu pacote, nesse segundo processo, ou parte do processo, ou etapa do processo, que é a santificação progressiva. Se a gente não reconhece as etapas e a progressividade dela, nós vamos criar uma bagunça na hora da aplicação prática. Por que eu estou dizendo isso? Tenho visto pregadores modernos dizendo, você não precisa se preocupar com o comportamento. Porque santificação é uma experiência de fé. E eles estão citando o quê? Atos 26, 18. Jesus fala de uma santificação pela fé. Mas Jesus fala disso quando? Na santificação inicial, na hora da conversão. Quando você vai estudar o que a Bíblia fala do próximo processo, depois de ter sido inicialmente santificado, não tem como jogar fora a ideia de que o comportamento do crente precisa ser afetado. Mas então eles pegam uma parte e, usando aquela parte, eles tentam anular outra parte, que a Bíblia é tão clara quanto a primeira ou mais, mas porque não enxergam todo, a bagunça doutrinária começa a acontecer. Então nós precisamos entender o pacote todo e entender o aspecto prático que acontece em cada etapa. Eu quero que a gente possa avançar agora para a ideia de santificação progressiva, que talvez seja um dos pontos de maior necessidade de compreensão, que a igreja do nosso tempo precisa, aprofundar, amadurecer e crescer. Então nós vamos falar agora de santificação progressivo. Já mencionamos que em 2 Coríntios 7:1 Paulo fala sobre o aperfeiçoamento da santidade. Porque embora já vivemos uma parte, um aspecto da santificação, existe mais a ser vivido, existe mais a ser experimentado. Então talvez uma boa forma de entender que existe mais é a gente dar uma olhadinha, uma conferida lá em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Na verdade, nós vamos ler do versículo 10 até o 14 de Hebreus 10. Nesse texto, nós vamos ver de novo a conjugação de tempos da santificação no passado e no presente, como também indicativos de que há coisas que foram guardadas para o futuro e que ainda não aconteceram. Então, não só lá em 1 Coríntios 1:2, quando ele fala de gente que já foi santificada e ao mesmo tempo chamado para ser santo, mas também aqui em Hebreus nós percebemos, que falando em termos de tempo, nós temos etapas distintas da santificação. Então vamos ler o versículo 10 de Hebreus 10, primeiro 10. O texto diz, nessa vontade é que temos sido santificados. Observe o tempo passado. A NVI diz, fomos santificados. Outras versões diz, temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Vamos fazer uma pausa e eu quero que você fique com essa ideia do versículo 10, está aí bem firmada na sua mente. A Bíblia fala da oferta do corpo de Jesus. Muitas vezes nós só enfatizamos o sangue derramado e nós não levamos em conta a ideia de uma oferta do corpo. Na ceia, Jesus mandou que a gente tomasse o fruto da vide para recordar o sangue derramado, mas ele também mandou que a gente comesse do pão para recordar algo específico sobre o corpo. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.